Giovani Afonso. Alexandre Galo promete pacotão de reforços. Ih, mamãe! O pacotão vem aí e o bicho vai pegar. Meu caro Giovani Afonso, traga as novidades do Santos Futebol Clube nessa janela de transferência. 21 dias após a abertura da janela, o Santos ainda não anunciou nenhum reforço, mas Galo está confiante e deveremos ter novidades nas próximas horas, Giovani. Marcão, devemos ter novidades nos próximos dias, algumas talvez nas próximas horas, Marcão. O Alexandre Galo que recentemente deu uma entrevista dizendo que conversou desde que a janela se abriu com 29 nomes, né? Entre 15 dias antes da janela se abrir até o dia de hoje, foram 29 nomes em que o Alexandre Galo conversou diretamente, mas até agora nenhuma contratação de fato, né, Marcão? Há alguns dias estamos falando do Billy Arce, esse impasse, essa novela que parece interminável, vamos tratar sobre isso mais adiante, mas Alexandre Galo promete ali mais reforços para a diretoria do Peixe. O Santos está trabalhando para anunciar pelo menos 5 reforços nas próximas semanas, Marcão. A ideia continua sendo um goleiro, a ideia do zagueiro, Marcão, não é mais tanta prioridade, visto o desempenho de João Basso nos treinos. O Carille está gostando do que está vendo com o João Basso, então a contratação de um zagueiro não é mais aquela prioridade que era vista quando a janela se abriu. Atacantes de lado, Marcão, o Santos deve anunciar Billy Arce e pelo menos mais um, pode pintar mais 2 além do Billy Arce, mas pelo menos mais um jogador de beirada o Santos deve contratar, além de um centroavante, Marcão. Com isso, alguns nomes começaram a surgir, alguns nomes que de fato a gente conseguiu confirmar que o Santos está conversando, está negociando, e vamos trazê-los todos aqui na sequência do nosso Redação Varanda, nome por nome, e alguns números também de alguns deles, Marcão. Vamos falar muito sobre eles, Giovani Afonso, mas o nome mais falado na noite de ontem é ele, né? E o Sofa, eu confesso que fui procurar. Primeiro eu tinha dúvida sobre a pronúncia do atleta, né? Não sou aqui um grande craque, principalmente futebol europeu, jogador que atuou muito tempo no Boa Vista. Eu não conheci o atleta, não vou enganar ninguém aqui. Então é claro que a gente precisa fazer a lição de casa. Então eu fui procurar primeiro, até para fazer o vídeo de ontem, né? Para trazer a pronúncia correta. O segundo nome dele eu não vou arriscar, viu, Giovani? Eu, como vi algumas transmissões ali, tanto em Portugal como também lá no Catar, eu vi que os narradores chamavam ele de Yusofa. Então, eu adotei o Yusofa. Agora, o segundo nome dele eu não vou arriscar, mas a grande verdade é o seguinte, Giovani, quero que você traga detalhes. Eu vou falar um pouquinho sobre características, tem muitos vídeos rolando dele, dos gols, tem um monte de vídeo do Yusofa rolando aí com gols na carreira dele, mas eu quero que você traga características. E qual é o modelo de negociação que o Santos vem trabalhando para tentar trazer ao Brasil o jogador africano de Gâmbia, Yusofa, Giovani? Vamos lá, Marcão. Olha, quem diria, hein? Vamos falar de Yusofa, eu diria Niji, viu, Marcão? Yusofa Niji, jogador da Gâmbia, Marcão. A Gâmbia, que é um país que tem como sua primeira língua o inglês, então tem esse Yusofa aí que acho que combina um pouco mais, acho que deve ser a pronúncia certa, Marcão. Bom, é um jogador pelo de menos, 30... Giovani, era o que ficava na camisa dele, né? Na camisa dele só vai o Yusofa, pelo menos no Boa Vista e também lá no clube do Catar. E os narradores, no momento do gol, só falavam o Yusofa. Teve um lá que falou o tal de Niji lá, mas não deu pra entender muito bem, viu, Giovani Afonso? Complicado, né, Marcão? Bom, mas o Santos, de fato, está tendo conversas para contratar esse jogador. O Yusofa, que é um atacante de 30 anos, 1,88 m, então um jogador de uma estatura considerada razoável, Marcão, que ainda tem contrato com o seu clube, o Al-Marqiya. O nome do time é mais complicado, viu, Marcão? O Al-Marqiya do Catar até junho de 2025. Então, qual seria o modelo do negócio, Marcão? A ideia seria o empréstimo por uma temporada, então um empréstimo de 1 ano até junho da temporada que vem, com uma opção de compra ou também já esperando o contrato dele se encerrar ali para o Santos também não ter que gastar com ele, né, Marcão? Então a ideia seria o empréstimo de
uma temporada com opção de compra pré-estabelecida no negócio, Marcão. Um jogador, como você bem trouxe, até a gente pode trazer mais detalhes, é da Gâmbia, Marcão. Ele não é naturalizado por nenhum outro país, ele é da Gâmbia, atuou já por 7 partidas na seleção do seu país e é uma das possibilidades para ser esse atacante de área que o Santos tanto procura, e ele que é muito versátil, né? Até além de jogar centralizado, também pode jogar na ponta esquerda. Vamos colocar na tela, Giovanni, os números do Youssoufa, jogador da Gâmbia, africano, que estava no futebol, aliás, está no futebol do Catar. Tá na tela, Giovanni Afonso. Vamos lá, Marcão, vamos falar sobre o Youssoufa Niji, jogador de 30 anos, 1,88 m, que é atacante. Na sua carreira tem números de 233 jogos, 52 gols e 11 assistências. Ele que foi revelado pelo Real de Banjul, da Gâmbia. Em 2013 foi para o FUS Rabat, de Marrocos. Em 2017 até 2023 ele foi contratado pelo Boa Vista, de Portugal, clube em que ele melhor desempenhou. E na última temporada atuou pelo Al Marquia, do Catar, Marcão. E nesse último ano foram 28 partidas, 24 como titular, com 10 gols marcados e 4 assistências. Ele que tem médias por jogo de 35 ações com bola, 76% nos passes, 57% de assertividade nos dribles, 2,7 finalizações, 1,1 no gol. Ele que tem contrato até junho do ano que vem com o clube do Catar, Marcão. Meu caro Giovanni Afonso, olha, eu vi os vídeos dos gols desse jogador Youssoufa. Realmente, assim, pelos vídeos, meu amigo, você se impressiona, né? Você se impressiona. Ele fez bonitos gols, é um jogador ali de uma certa velocidade, como todo jogador africano normalmente tem, né? Um jogador de força física, é um jogador de boa presença de área e tem habilidade o Youssoufa, né? Eu vi alguns toques refinados de bola, me parece um jogador tecnicamente bom, né? Por mais que seja da Gâmbia, um país sem tradição no futebol mundial. Agora, vídeo é um negócio louco, né, Giovanni Afonso? Porque são os melhores momentos do atleta, né? Eu tava fazendo uma brincadeira ontem, por exemplo, o Ivonei. O Ivonei tá indo pro futebol do mundo árabe. Tá indo pra um time aí do mundo árabe. Então você pega, por exemplo, os highlights do Ivonei. Você pega os jogos do Ivonei no Sub-20, o que ele tem de golaço, meu amigo, é uma barbaridade, né? O Ivonei, o que tem de golaço é uma barbaridade. Então, vídeo é um negócio muito complicado, porque você pega somente ali os melhores momentos do atleta. E claro que em algum momento um centroavante vai fazer bonitos gols. Agora, o que chama atenção, e aí é um ponto importante, né? Ele tem poucos gols na carreira, né, Giovanni? Pela idade dele, 52 gols. Para um centroavante, porque ele é jogador de área, né? Por mais que ele jogue pelos lados também, mas fica evidente pela altura dele, até pelos vídeos que nós vimos, que ele é um jogador de área, ele é um centroavante. Ele pode, em determinado momento, jogar do lado direito, ele pode jogar do lado esquerdo, não vi cacuete dele para jogar de meia, né? Ele é um atacante, mas um atacante de área. E 52 gols apenas na carreira. Me deu a impressão, analisando, eu fui tentar entender isso, Giovanni, que o grande problema é que ele é um jogador que aconteceu tarde pro futebol, né? Me parece que ele acontece ali com 25, 26 anos, justamente no Boa Vista. E aí, no Boa Vista, ele faz 36 gols, né, Giovanni? Grande parte dos gols dele é no futebol português. Ele faz 36 no Boa Vista, faz 6, me parece que algum clube da Gâmbia, deve ser algum clube da Gâmbia, que ele tem 6 gols marcados, e tem 10 no futebol do Catar. No Catar, a média de gol dele não é ruim, não. Porque ele tem ali praticamente um gol a cada 3 jogos, né? Foram 28 partidas, se não me falha a memória, 10 gols marcados. Então, tem essas questões que precisam ser analisadas. Primeiro, futebol do Catar é muito fraco. 2, futebol português também não é de um grande nível. E outra coisa, poucos gols para um atacante de 30 anos, Giovanni.
Marcão, assim, quem diz que conhece o Youssoufa é inacreditável, né? Eu vou ser sincero para vocês, Marcão. Você me mandou em primeira mão essa informação, né? E eu achei que era uma brincadeirinha ali com o nome do jogador que sempre tem, mas não, de fato o Santos está procurando esse jogador, é um dos nomes que está ali nas pautas de Alexandre Galo, e o Santos pode sim contratar o Youssoufa, Marcão, o que seria totalmente uma aposta, né? Um jogador ali que nunca nem pensou passar pelo Brasil, Marcão. Ele é de Gâmbia, um país da África, e passou a carreira toda ali, passou por Portugal, teve o seu melhor momento, passou também na seleção de Marrocos. Então, assim, seria 100% uma aposta, Marcão. É muito difícil de prever. Eu também vi os highlights dele, Marcão. De fato, pareceu ser esse jogador mais de área, né? Ele tem 1,88 m, tem uma altura muito boa ali, tem bastante velocidade. Ele me lembrou, Marcão, claro que aqui a gente não está comparando futebol, a gente está comparando estilo de jogo. Eu batendo o olho nele jogando, me lembrou o Bruno Henrique, no estilo de passada, o estilo de bater na bola ali. Claro que o Bruno Henrique é mais um ponta do que um centroavante, mas o estilo dele, até a forma física, me lembrou bastante o Bruno Henrique, Marcão. Mas é só isso que a gente pode falar. Acho que ninguém conseguiu acompanhar uma partida completa desse jogador, ninguém ali, talvez o Santos tenha ali os scouts, os números mais detalhados desse jogador. Claro que a gente tenta pegar ali uma base, mas de fato, na prática, somente os scouts do Santos vão ter ali um pouco dessa resposta, e a gente só vai saber se de fato vai ser um bom jogador dentro de campo, né? Desempenhou bem no futebol europeu, não tão bem assim nas últimas temporadas em Marrocos e também no Catar. Vamos aguardar, Marcão. É totalmente ali o famoso tiro no escuro, e talvez vindo no contrato baixinho ali, um curto período de tempo. Acho que vale a aposta, tanto dentro como também fora de campo, porque vai ser muito bacana ter um jogador africano dentro do clube, Marcão. Vamos pegar uma opinião de um brasileiro que mora em Portugal, Rafael Mota. Um abraço para você, Rafael. Obrigado pelo carinho com o Varanda Futebol Debate. O Rafael coloca o seguinte: Marcão, eu moro aqui em Portugal e já vi vários jogos dele ao vivo. Não é pereba, mas também não é o melhor jogador do mundo. Tá dizendo aqui o Rafael Mota. Aquilo que eu também, assim, quando você olha os highlights do jogador, chama atenção, tá? Mas chamava atenção também o Alfredo Morelos, chamava também atenção o Angulo, chamava atenção também o Johan Rulio, chamava atenção também o Natan. Então, assim, precisa tomar muito cuidado com esses vídeos do YouTube. Eu acabei de dar um exemplo agora do Ivonei. Né? Imagina o time lá que o Ivonei tá indo, vendo os melhores momentos do Ivonei. Pô, espetacular, cara. Estamos trazendo o Ronaldinho Gaúcho da nova geração. Não é isso? Mas não é o Ivonei. Então tem que tomar muito cuidado com esses vídeos. Me dá a impressão, Giovanni Afonso, aí eu quero te ouvir, até pelo perfil do jogador, por ser de Gâmbia, acho que vem do departamento de scout esse nome. Não me parece ser nome de empresário. Claro, todo jogador, quando eu falo nome de empresário, gente, entenda o seguinte, todo jogador tem empresário. O que eu tô dizendo é o seguinte: não me parece ser aqueles jogadores, daqueles empresários, figurinhas carimbadas, que ficam ali rodando o Santos Futebol Clube. Não me parece isso. Não me parece isso. Me dá a impressão de scout aí, Giovanni Afonso. Sim, Marcão, até porque eu tô aqui aberto com o perfil dos seus representantes. É uma tal de Tijan Jaité Esportes, que aqui no Transfer Market tem apenas o Youssoufa como ali cliente, né? Ali como jogador representado, Marcão. Então, de fato, é 99% de chance ali de ser um jogador vindo do departamento de scout, Marcão. Esperamos que já seja trabalho do Thiago Gasparino, né? Profissional que foi contratado justamente para isso, para ser um mapeador de mercado, e pode ter encontrado no Youssoufa alguma possibilidade ali de um jogador diferente, um jogador que pode agregar tanto dentro como também fora de campo, por ser africano, por ser um jogador ali diferente do habitual, Marcão. Vamos ver, né? Eu espero assim, a gente torce para acertar. Eu confesso que eu não tenho nem capacidade de criticar ou também aprovar essa contratação, porque não tem como a gente saber, Marcão. Acho que os highlights do Vinícius Balieiro também vão ser espetaculares. Acho que se o Barcelona ver, vai querer levar
o Vinícius Balieiro. Então, assim, por highlight é muito pouco pra gente saber. O que dá pra gente projetar é isso que eu trouxe. O estilo, ele parece, assim, um jogador mais estilo Bruno Henrique, aquele jogador veloz, que tem uma estatura bacana, que faz bastante gol de cabeça. Mas, Marcão, é muito pouco, tanto para criticar, como também para aprovar essa contratação. Mas concordo com você que quase 100% de certeza que esse 9 veio do trabalho do scout. Eu concordo contigo sobre isso, né? A gente pode ter preocupação, mas não dá para cravar nada, porque ninguém conhece o jogador. Talvez ali algumas pessoas que acompanham o futebol português mais de perto, por ele ter jogado no Boa Vista, um time ali até intermediário do futebol português, conseguem ter uma visão um pouco mais clara desse jogador, né? Futebol do Catar praticamente ninguém vê, né? Então dá para trazer ali, traçar alguma coisa sobre o Sofa pelo futebol português, onde ele jogou ali 5 anos, né? E teve o seu melhor momento, marcou 36 gols jogando pelo Boa Vista. Agora veja, sobre esse perfil de contratação, né, Giovanni? Uma coisa eu tenho claro comigo, é uma estratégia com pouca rejeição, né? Porque veja, quando você fala de Léo Natel, o que acontece na mídia? Né? A mídia vai pra cima, critica, porque todo mundo conhece o Léo Natel. Quando você fala de Gustavo Mosquito, críticas altíssimas, né? Grandes as críticas quando você fala de Gustavo Mosquito. Quando você fala de Youssoufa, qual que é a crítica? A crítica é, olha, conheço pouco jogador, vamos ter que ver jogar. Então, para a diretoria é muito mais cômodo contratar um jogador estrangeiro que não tem lastro, que não tem rejeição no futebol brasileiro, do que você trazer jogadores que nós já conhecemos, que tem alta rejeição. Então, eu acho que, em termos de estratégia, isso deve estar sendo adotado também, né? Porque você traz um jogador que todo mundo vai ter paciência. Ninguém conhece o cara. Ninguém conhece o tal do Youssoufa aí. Vai aparecer um monte de blogueiro, tuiteiro, que conhece. Já vi alguns. São sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos. Tem um monte de tuiteiro já falando que conhece o cara, que não sei o que lá, que não sei da onde. Conhece balela nenhuma. É tudo papagaiada. Conhece nada. Conhece da mesma forma que nós conhecemos aqui, pegando o vídeo no YouTube. Isso aí é uma coisa mais fácil que tem, meu amigo. Isso aí nós já cansamos de fazer na gestão Rueda e na maioria das vezes não bate nada com os vídeos que tem lá. Não bate nada. Então, é uma estratégia, até certo ponto, que traz uma rejeição muito menor. Agora, Giovanni Afonso, vamos falar do segundo nome também. Jogador angolano, naturalizado português, o Cavaleiro, que também pode pintar no Santos, Giovanni. Mais um estrangeiro que pode chegar ao Santos. Sim, Marcão, Ivan Cavaleiro, esse é um jogador um pouco mais conhecido ali, Marcão, um jogador de Angola, naturalizado português, também de 30 anos, é um dos jogadores que está no radar do Santos, Marcão. Sobre o Youssoufa, esse é um jogador que o Santos já está um pouco mais adiantado nas negociações. O Cavaleiro está um pouquinho mais atrás ali, no momento está naquele famoso interesse, Marcão, mas é um jogador cogitado, temos até os números desse jogador, Marcão, para trazer para você. Ivan Cavaleiro é um ponta de 30 anos, 1,75 m, que na sua carreira tem 390 jogos, 64 gols marcados e 51 gols sofridos. O currículo dele é um pouco mais conhecido, Marcão. Foi revelado pelo Benfica, passou por Deportivo La Coruña da Espanha, Mônaco da França, Wolverhampton da Inglaterra, Fulham também da Inglaterra, Alanyaspor da Turquia e, por último, o Lille da França, Marcão. Na última temporada, ele atuou em 23 partidas, 11 apenas como titular, então menos da metade das partidas foi como titular, 1 gol e 2 assistências. Suas médias por jogo são de 23,4 ações com bola, 79% dos passes e 56% de dribles certos, Marcão. 0,6 finalizações, 0,2 no gol por média, e ele que está sem clube após o seu contrato com o Lille da França encerrar, Marcão. O Ivan Cavaleiro já tem um currículo mais de maior respeito, né, Giovanni Afonso? Pelos clubes que passou, pelos números que tem, ele tem uma quantidade de gols parecida, né, com o Youssoufa, mas ele joga de lado, né, ele joga pela beirada, é um jogador de força física,
Então, esse é um jogador que tem um currículo mais pesado, tem um currículo mais interessante. 30 anos de idade, estava jogando pelo Lille da França, né? Também um time ali intermediário do futebol francês. Esse seria uma contratação, na minha opinião, com uma chance menor de erro, né? É um jogador mais rodado, é um jogador mais conhecido. Esse me parece que, além de ser uma contratação de risco menor, Giovanni Afonso, pelo que eu vi, me parece ser uma contratação também mais cara, hein? Porque, veja, se ele estava ali na França, o cara estava recebendo em euro, né? Tem mercado, 30 anos de idade, é uma idade ainda muito boa para um atleta profissional. Ele é um jogador de força física. Olha, eu acho muito difícil que o Santos consiga trazer o Cavaleiro, hein? Seria uma enorme surpresa se o Santos conseguir contratar o Ivan Cavaleiro. O que você acha desse jogador, meu caro Giovanni Neno Afonso? Marcão, esse é um jogador um pouco mais conhecido, né? Eu, assim, não acompanhei muitas partidas dele, Marcão. Se foi uma ou duas ali assistindo um jogo de Premier League. Confesso que eu lembro dele bastante no jogando FIFA, Marcão. Sendo sincero pra vocês, eu me lembro dele das cartinhas dele no FIFA. Não é um jogador desconhecido pra mim e o currículo fala por si só, né, Marcão? Um jogador mais conhecido, mais rodado, tem clubes ali na sua bagagem mais interessantes, mais ali fortes dentro do futebol europeu, então eu concordo que seria uma contratação mais assertiva ali, né? Ele tem um perfil diferente do Yusofa, o Yusofa é mais atacante, mais centroavante, ali um jogador fazedor de gols, o Ivan Cavaleiro, até pelos números dele, Marcão, 390 jogos, apenas 64 gols, é mais aquele ponta driblador, um ponta mais de força ali pelo lado do campo, que faz o cruzamento da área, então são perfis diferentes, Marcão. Também é muito complicado a gente analisar, né? A última temporada dele, eu fui atrás, não são números tão interessantes assim, até por isso o Lille da França não renovou o seu contrato, mas analisando o currículo, Marcão, analisando números, me parece também que o Ivan Cavaleiro é uma aposta mais acertada do que seria a do Yusofa, que esse sim seria totalmente ali uma aposta desconhecida que o Santos estaria contratando, Marcão. Eu acho muito difícil que aconteça, tá? Vou ser sincero pra vocês. Não vejo muitas chances do Ivan Cavaleiro jogar no Santos, não. Eu acho que é um jogador caro, um jogador que tem mercado. Não acredito muito, não. E vai ser aquela questão, né? O jogador optou por um outro clube. Não consigo ver o Ivan Cavaleiro sendo contratado pelo Santos Futebol Clube. Ó,